Um presente inesperado. Numa manhã de Natal, revelaria uma verdade capaz de mudar tudo. Antes de prosseguir, por favor, assine nosso canal e acione as notificações para mais relatos cativantes. O frio envolvia a vizinhança em um manto branco e quieto, fazendo o mundo exterior parecer em um descanso. Naquele dia festivo, a casa dos Harrison assemelhava-se a uma ilustração de cartões, cintilando com enfeites prateados e exalando perfume de memórias. Dorothy caminhava pela sala, aquecendo as mãos com uma xícara de café recém-passado. O perfume da bebida morna unia-se ao cheiro fresco do pinheiro de Natal. Enquanto risadas de crianças enchiam o ambiente, netos corriam pelo tapete. Vestidos como personagens de contos, o pequeno Tommy, com capa feita de lençol, prometia defender o planeta usando superpoderes de chocolate, enquanto Sofia, como coroa torta, exigia ser a imperatriz do reino do pijama. Na cozinha, a vida fervilhava com o barulho de louças e o calor do forno assando bolos. Junto à voz de Sarah alertando o marido sobre o ponto ideal das torradas, era aquela desorganização funcional e aconchegante que só ocorre quando parentes se reúnem e o universo parece se encaixar, mesmo na confusão. Dorothy parou por um instante. Apenas observando a cena, aquela era sua maior criação, seus filhos, adultos e cheios de peculiaridades, com seus companheiros e herdeiros, eram o reflexo vivo da jornada que ela e Robert haviam construído. Sarah, a caçula, com o rosto iluminado pela gravidez, repousava a mão no ventre enquanto saboreava morangos. De tempos em tempos, ela cruzava o olhar com a mãe. Buscando aquele apoio silencioso para a nova fase, a conexão entre elas era evidente. Dorothy recordou o dia em que descobriu que seria avó. Robert chorou mais do que qualquer um. Uma lembrança antiga, mas vívida. Ele sempre teve a capacidade de comover a todos, sem esforço, sentado ao piano. Ele dedilhava uma melodia suave de canção de Natal. As notas se misturavam aos risos e ao barulho dos talheres. Era discreto, mas essencial. Ele observava a família com carinho, ciente de que a vida não exige grandiosidade para ter valor. Sempre dizia que a verdadeira abundância é ter por perto quem nos ama e decide permanecer. Dorothy suspirou. Sentindo o conforto do momento, a lareira crepitava. Aquecendo o corpo e as lembranças, pensou em quantas ceias celebraram juntos. Nos biscoitos deixados para o Papai Noel, que Robert comia secretamente para manter a magia, olhou para suas mãos, marcadas pelo tempo, mas ainda resistentes. Lembrou-se de quando guiavam os filhos na rua ou arrumavam o cabelo antes de eventos sociais. Tudo parecia sagrado. Robert aproximou-se lentamente, trazia um sorriso misterioso e uma pequena caixa retangular dourada com um laço escuro. Abra em particular, sussurrou ele. Dorothy se surpreendeu. Não por medo, mas pela quebra do costume. O Natal dele sempre foi compartilhado, sem segredos. Pegou o pacote com delicadeza, como se fosse frágil. Concordou com um sorriso contido e subiu as escadas. O som da festa foi diminuindo, abafado pela tapeçaria. À medida que ela subia, o segundo andar estava mais frio e silencioso. Cada passo na madeira rangia suavemente. O pacote, antes leve, parecia ganhar peso. Entrou no escritório. Um cômodo pouco frequentado ultimamente. Livros descansavam nas estantes. A luz pálida da manhã invernal entrava pelas cortinas. Sentou-se na poltrona de couro, onde o marido costumava escrever cartões detalhados para a família. Ele era minucioso. Escolhendo cada palavra, Dorothy hesitou. Procurando respostas nas fotos antigas na parede, imagens de verões passados na praia, desfez o laço e abriu o papel. No estou de veludo. Um colar dourado e delicado brilhava. Ao examinar a peça,
Notou uma gravação minúscula, quase imperceptível, mas conhecida, sob a luz da janela. Leu a frase: "O presente mais valioso". Abaixo da joia, havia um envelope com seu nome na caligrafia firme dele. Robert escrevia com uma mistura de elegância e precisão. Um arrepio percorreu a coluna de Dorothy. Havia uma seriedade naquele gesto, separando o presente da celebração, indicando que havia mais ali do que uma recordação. Seu coração acelerou, pressentindo que a alegria daquela manhã estava por um fio. Ela fitou o envelope por longos instantes. Apenas Dorothy escrito. Sem rasuras. Conhecia aquela letra. Robert escrevia como se cada traço fosse um ato de honra. Era um homem que refletia antes de agir, mas sentia com intensidade. Quando tocou o papel, o mundo lá fora silenciou. Nem crianças, nem mófogo, nem pássaros rompiam aquela bolha de expectativa. Com mãos trêmulas, abriu a carta. Cheirava a tinta recém-usada. Ele devia ter escrito naquela madrugada. O início era amável. Mas logo o tom mudou. A temperatura da sala pareceu baixar. Robert revelava um coração ferido. Não superficialmente, mas na essência, falava sobre a rapidez dos anos, detalhando o dia em que se conheceram, o pedido de chá na cafeteria, o vestido dela e o jeito como arrumou o cabelo. A exatidão das memórias tirou o fôlego de Dorothy. Então veio o choque. A narrativa se transformou. Ele confessou sentir um distanciamento frio nos últimos meses. Silêncios. Olhares perdidos. Risos que pertenciam a outro lugar. Dorothy sentiu um nó no estômago. A frase seguinte foi precisa. Descobri que existe outro. Talvez não fisicamente ainda. Mas ele já ocupa o espaço que era meu em seu peito. Ela parou. Ele sabia de Marcos. A carta continuava com uma calma assustadora. Em vez de roivo. Ele descrevia luto. Como se ela tivesse morrido. Relatou noites ao lado de um corpo presente, mas de alma ausente. A falta do toque, da conversa espontânea. Dorothy sentiu-se desconectada da própria vida. Observando de longe, Robert explicou que viu as mensagens por acaso, não por espionagem. Reconheceu os sinais ocultos. Em um cartão de trabalho, no brilho diferente do olhar dela ao mencionar o colega, eram indícios de uma verdade dolorosa. Ele explicou o colar. Não era apenas ouro, era um significado. O presente mais valioso não era a joia, mas o perdão, a chance de escolher. Robert não exigia. Ele oferecia uma porta aberta para recomeçar. Desde que o capítulo com Marcos fosse encerrado para sempre, dou-lhe minha fragilidade e a esperança de reconstrução, se você desejar. Escreveu. Ao terminar, Dorothy ficou imóvel. A carta pesava demais. Imaginou o marido lá embaixo, brincando com os netos, mantendo a dignidade do Natal apesar da aflição. Ele era o presente. Um amor amadurecido. Machucado. Mas firme. Algo dentro dela desmoronou. Não era apenas culpa. Era o despertar da consciência. Percebeu o que quase arruinou por vaidade e mensagens vazias. O escritório parecia o mesmo. Mas ela havia mudado. As palavras dele ecoavam em seu íntimo. Olhou para o tapete, sentindo uma dor na garganta e uma vergonha imensa. Vergonha de ter escondido a realidade, buscando validação em elogios virtuais. Agora a verdade estava exposta. O colar na mesa parecia clamar. Tocou a peça. Fechando os olhos, em vez de Marcos e da euforia passageira, viu memórias de Robert. Viu-o na chuva protegendo o bolo da filha. Viu-o no hospital. Forte como uma rocha, quando o pai dela ficou doente. Dirigindo por horas para estar presente, lembrou-se dele vendendo a moto querida para pagar o tratamento de Sarah, dizendo que a família era o seu combustível. Recordou um bilhete na caixa de remédios durante suas crises de enxaqueca, chamando-a de maravilhosa mesmo nos dias difíceis. Lágrimas densas escorreram.
carregadas de arrependimento. Percebeu que Marcus não era afeto. Era uma fuga. Era o preenchimento de um vazio que só existia porque ela havia parado de valorizar o que tinha em casa. Levantou-se e foi à janela. A neve caía, criando um cenário de filme, mas ela via além. Via os rostos amados. Via Robert. Ele estava ali, completo. Pegou o celular e abriu a conversa com o outro. Mensagens que pareciam inocentes agora soavam como traição vil. Escreveu com determinação. Acabou. Não me procure. Foi um erro causado pela minha fuga. Mas escolho quem me ama de verdade. Escolho minha família. Escolho ser inteira, onde sempre deveria estar. Respirou fundo e enviou. Sentiu-se como se abrisse um cômodo escuro. Desceu as escadas com o coração acelerado. A vida na sala continuava. Robert estava lá. Serenou. Ela se aproximou e, sem dizer nada, segurou a mão dele. Ele ergueu o olhar, surpreso. Naquele toque, o tempo parou. O gesto valia mais que 1000 palavras. Era o começo da cura. Uma promessa silenciosa de recomeço, naquela madrugada. Às 3 da manhã, Dorothy acordou. O colar no móvel era uma testemunha muda. Precisava agir. Caminhou até o quarto de visitas, onde Robert dormia ultimamente devido ao afastamento e ao ronco que servira de pretexto. Hesitou na porta, sem palavras para descrever a confusão interna. Foi para o jardim gelado. Vestiu um casaco e sentou-se sob a luz das decorações que piscavam suavemente. Robert, vendo a luz acesa, desistiu da água e foi ao quintal. Encontrou-a chorando sob as estrelas. Ela sussurrou. Estou aqui porque te amo. Um amor que tem falhas, mas aprende a se reerguer. Robert sentou-se ao lado dela. O silêncio foi a ligação necessária entre a dor e o porvir. Et la virus. Vulnerável. E prosseguiu. Me perdi tentando provar algo sem valor, mas sua carta e o colar me despertaram. O maior presente foi entender que o amor real sofre, cansa, mas permanece. Robert olhou para a lua e disse, o colar foi uma escolha, e eu escolhi continuar te amando. Sem garantias, ela recostou a cabeça no ombro dele. Duas almas antigas reencontrando o caminho. Foi uma reconciliação sem promessas vazias. Apenas a decisão de prosseguir juntos. As semanas seguintes foram de reconstrução, conversas difíceis, sinceridade brutal, olhares que não se desviavam mais. Dorothy deixava bilhetes de gratidão. Robert respondia com fotos antigas na geladeira, lembrando que eram os mesmos, apenas mais fortes. A casa voltou a aquecer. Quando Sarah deu à luz, batizou a neta de Esperança, selando o novo ciclo, mas houve um desafio final. Uma amiga avisou que Marcus, vingativo, havia vazado mensagens alteradas e fotos fora de contexto nas redes sociais. A exposição foi cruel. Dorothy sentiu o chão sumir ao ver os comentários maldosos, julgando-a como uma esposa entediada. No entanto, algo notável ocorreu. Robert agiu rapidamente, não com briga, mas com uma carta aberta no perfil dela. Falou sobre a imperfeição humana, a dor, o perdão e a reconstrução. Defendeu a intimidade deles contra a curiosidade alheia, explicando que não esconderam o erro, mas evoluíram a partir dele. O texto se espalhou. Casais compartilharam suas próprias batalhas e reconciliações. Marcus, envergonhado pela reação positiva do público ao amor verdadeiro, apagou tudo e desapareceu. Naquela noite, Dorothy compreendeu que o amor autêntico suporta a verdade e a vergonha. Deitada ao lado do marido, segurou sua mão e sussurrou. O maior presente foi aprender a ser amada. Mesmo quando estava perdida de mim mesma, o aperto de mão dele no escuro foi a resposta derradeira. Agradecemos por sua atenção. Se apreciou. Junte-se a nós
e habilite o aviso para novas narrativas. Até o próximo vídeo.